Olá a todos, meu nome é Marco Campos, eu sou professor e leciono para cursos tecnólogos, voltado para a área de gestão de pessoas, recursos humanos e psicologia. Cursei psicologia, também economia e possuo pós-graduação em gestão de pessoas. O presente trabalho tem como tema central os efeitos psicossociais da hanseníase, especificamente na adolescência, tendo como objetivo compreender, a partir do entendimento das questões relacionadas ao autoestigma, de que forma a educação pode contribuir no combate à estigmatização e discriminação que envolvem o diagnóstico. Introdução. A hanseníase. A hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade, com vestígios encontrados na Índia e no Egito, sendo citada inclusive na Bíblia. Trata-se de uma doença infectocontagiosa de caráter crônico, associada socialmente a valores pejorativos, fazendo com que o indivíduo diagnosticado seja afetado para além das questões físicas. Cenário atual da doença. Segundo a OMS, o Brasil tem 90% dos casos de hanseníase da América Latina, sendo o segundo no ranking mundial, estando atrás apenas da Índia. A OMS considera que a hanseníase é uma doença negligenciada, pois ela é endêmica em populações fragilizadas socialmente, inclusive contribuindo com as situações de desigualdade no mundo. Para enfrentamento desse cenário, foi estabelecida a Estratégia Global de Hanseníase entre 2019 e 2020, e é nesse cenário que a presente pesquisa foi desenvolvida. Metodologia. Como metodologia de pesquisa, foi adotada a abordagem indutiva de natureza básica, com objetivo exploratório, através de revisão bibliográfica e análise de dados secundários para construção de estudo descritivo do tema, estabelecendo relações contextuais. Fundamentação teórica. A fundamentação teórica foi construída a partir de três bases: o viés psicossocial da doença, o recorte da adolescência no contexto da hanseníase e as noções de estigma, autoimagem e autoestigma. Foram bases teóricas os conhecimentos produzidos por autores como Garcia et al. 2003, Cruz 2013, Kaufman, Marian e Neville 1982, Colli 1988 e Ponte e Ximenes Neto 2005. Resultados de discussão. O Boletim Epidemiológico de Hanseníase, publicado em 2022, apresenta 19.101 novos casos de hanseníase em menores de 15 anos no Brasil. Esse dado representa uma grande redução na taxa de detecção de novos casos nessa população, o que significa que estamos progredindo, saindo do parâmetro grave para o médio. No entanto, considerando a faixa etária, a ocorrência de novos casos ainda indica a transmissão ativa da doença, fazendo com que o cenário ainda seja preocupante no país. Para enfrentamento da doença, a estratégia nacional tem como objetivo reduzir os números da doença no Brasil até o fim de 2022, atendendo três metas principais: reduzir para 30 por milhão o número total de crianças com grau 2 de incapacidade física, reduzir para 8,83 por milhão a taxa de pessoas com grau 2 de incapacidade física e a implantação de canais para registro de práticas discriminatórias contra pessoas acometidas pela doença e seus familiares. Além disso, a estratégia estabelece alguns pilares de ação e, aqui, vamos focar em compreender o terceiro pilar, que indica a necessidade do país promover a inclusão social por meio do combate ao estigma e à discriminação das pessoas acometidas por hanseníase. E para isso são previstas algumas ações das quais podemos destacar: a utilização e o apoio ao uso de ferramentas que promovam conhecimento e reflexão crítica sobre estigma,
participação social e empoderamento. A promoção de espaços e discussão e apropriação dos conceitos e dimensões do estigma e da discriminação. A articulação junto às secretarias estaduais e municipais de educação para que todas as crianças e jovens acometidos pela hanseníase tenham acesso à educação. O incentivo e estabelecimento de estratégias de educação em saúde com foco nas pessoas acometidas pela hanseníase, pautadas no desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo, com vista à produção de autonomia e empoderamento, a elaboração e atualização de materiais de educação em saúde com linguagem apropriadas às diferentes realidades, a realização de campanhas educativas como estratégia de promoção e cidadania. O papel da educação. A educação, enquanto agente formador, tem papel importante no desenvolvimento das ações desse pilar, contribuindo para que os jovens acometidos pela doença desenvolvam capacidade crítica reflexiva sobre si, empoderando-se, para que, assim, o viés estigmatizante da doença não seja interiorizado, fortalecendo o sentimento positivo de autoestima e autoimagem. A educação tem papel de formas e transformar indivíduos em prol da cidadania, compreendida como o exercício da responsabilidade e ação social, que prioriza o respeito às diversidades, o direito à igualdade de oportunidade a todos e à justiça. Susmal, 2010, destaca a importância da educação para o desenvolvimento social, já que é através dos processos formativos que alcançamos o pensamento crítico, fundamental para a vida em sociedade. Cunha e Heckman, 2007, colocam que, além disso, o desenvolvimento socioemocional é fundamental para o exercício da cidadania, tanto de forma individual quanto coletiva. Ao nos atentarmos para a promoção da inclusão social, mediante a abordagem de todas as formas de estigma e discriminação, cabe aos agentes da educação criar espaços que favoreçam as capacidades críticos reflexivas dos alunos, validando assim a perspectiva da educação inclusiva enquanto processo social de adaptação para garantir a inclusão de pessoas e diversidades sociais e culturais. Ao pensarmos nas questões de estigma e discriminação que envolvem os adolescentes acometidos por hanseníase, Garcia et al. 2003 colocam que a nossa cultura não nos educa para tomar cuidado conosco. No entanto, a educação, ao promover o tema de forma baseada no diálogo e no respeito às especificidades dos sujeitos, possibilita com que o indivíduo construa saberes, desconstruindo as limitações em relação aos estigmas estabelecidos historicamente, incentivando novas percepções sobre a doença e suas consequências, tanto do indivíduo acometido sobre si, quanto daqueles que o rodeiam. Freire, 2005. Oliveira e Muscati, 2021, afirmam ainda que as competências socioemocionais são fundamentais para o desenvolvimento integral dos indivíduos, assim como para que suas interações sociais aconteçam de forma saudável. Então, quando a educação assume o papel de formadora socioemocional de seus alunos, ela contribui para que eles tenham melhor desempenho social. Ao considerar o cenário previamente abordado em relação ao adolescente acometido por hanseníase e as dificuldades psicossociais que ele enfrenta, a educação socioemocional é uma aliada ao enfrentamento do estigma e da discriminação desse grupo, impactando, inclusive, nas questões de autoestigma,
auxiliando o paciente a se perceber com respeito, melhorando a sua autoestigma e autoimagem. Considerações finais. Considerando as noções apresentadas, evidencia-se que as noções de estigma atribuídas à hanseníase são resultado de um longo processo histórico, relatado desde o Antigo Egito, perpassando as culturas e resultado em uma percepção limitada sobre o quadro. Diante disso, os pacientes acometidos pela doença precisam lidar, além da possibilidade de consequências físicas severas, com questões psicossociais que agravam o cenário de enfrentamento da doença. Ainda mais na sociedade atual, em que as questões estéticas são hipervalorizadas, impactando nas representações e atuação social dos indivíduos. Ao tratarmos ainda mais especificamente dos adolescentes acometidos por hanseníase, percebe-se dificuldades específicas decorrentes dessa fase da vida que é repleta de transformações, marcada pelo amadurecimento biopsicossocial do sujeito, implicando na forma com que ele enxerga a si mesmo e desempenha seu papel social, resultado em muitos casos de autoestigma, autoexclusão e autodepreciação, resultantes de uma avaliação negativa de autoimagem desses adolescentes. Por fim, ao analisarmos os dados obtidos no Boletim Epidemiológico de Hanseníase de 2022 e na Estratégia Nacional de Combate à Hanseníase de 2019-2022, entende-se que é papel da educação colaborar para que os adolescentes acometidos pela doença compreendam os conceitos de estigma e discriminação e reflitam criticamente a fim de desconstruí-los. Assim, ao desenvolver melhor percepção sobre os conceitos e apropriar-se de habilidades socioemocionais, esses adolescentes tendem a ter melhores chances de convívio com a doença até a cura, lidando de maneira mais equilibrada com os sentimentos de insegurança e fragilidade, identificando criticamente o estigma e a discriminação sem interiorizá-los. Primeiramente, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para dúvidas e contribuições.